Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana para todos e um ótimo início de primavera, que essa semana nós entramos na nova estação, na estação da primavera, que temos promessas aí estrondosas para essa nova estação, de muitas bênçãos, de muita prosperidade. Tudo vai florir, Deus vai derramar coisas estrondosas aí. Diga comigo, fé arriscada. Está lá atrás. Fé arriscada. 2 Timóteo 1,7 diz assim. Diga comigo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Diga comigo, mas de poder. Espera aí, se Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, espírito de medo, mas de poder. Se Deus não me deu o espírito do medo, da covardia. Quando fala covardia aqui, covardia no grego refere-se a alguém que foge da batalha. E eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar, porque nós vamos falar a história de muita gente. A história de muitos que estão deixando de viver coisas estrondosas, porque você sabe que o medo, a covardia, quando ela toma conta da vida de uma pessoa, ela anula a fé da pessoa, ela trava, ela bloqueia, ela impede que a pessoa viva as promessas, porque fé e medo, fé e covardia não caminham juntas. A que for maior, anula a outra, cancela a outra. Então, se o medo for, a covardia for maior, vai anular a sua fé. Se a sua fé for maior, ela anula o medo, anula a covardia. Provérbios 28:1 diz assim: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Diga comigo, mas o justo, diga, é corajoso como o leão. Eu sou ímpio ou sou justo? Espera aí, sou ímpio ou sou justo? O ímpio foge. O justo está ali, como leão. Enfrenta, destemido, porque sabe que Deus é com ele. Me dê a referência, por favor. Preste atenção nisso aqui. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo. Diga comigo, quem estiver tremendo, de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Então Yahvé ordenou a Gideão: com os 300 guerreiros que lamberam a água, que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas casas. Olha, é inacreditável o que uma pergunta fez. Simplesmente a pergunta: quem tiver com medo, pode voltar. 22.000 homens desistiram. Por fim ficaram 300 homens, 300 valentes que restaram. O que aconteceu? É isso que eu quero que você preste atenção. 22.000 de medo voltou, mais 9.700 também. O Senhor diz: quem tiver com medo, volta
e assiste do Monte Gileade. Observando, vai lá e observa a batalha e 300 lutando pela nação inteira. Qual que é o problema disso? Assim tem sido a vida de muitos. Estão em algum lugar, olhando, pessoas corajosas, valentes, enfrentando seus desafios, vencendo e conquistando as suas vitórias, os seus sonhos, as suas realizações. Vou repetir. Essa é a história de muita gente que o medo, a covardia, está paralisando, fazendo fugir de suas batalhas, e estão em algum lugar observando muitos que tiveram coragem, muitos que creram, que confiaram, enfrentando, pessoas corajosas, valentes, enfrentando seus desafios, porque não é fácil para ninguém, não tem facilidade para ninguém, enfrentando e conquistando suas realizações, e outros observando de algum lugar, e o medo, infelizmente, no caso do texto bíblico, foi maior do que os sonhos e as vitórias que desejavam alcançar. Como é que a gente vence o medo? A primeira coisa, medo é um espírito. Diga comigo, medo é um espírito. Por isso que a Bíblia fala do espírito do medo. Como a plenitude do Espírito, agora o Espírito de Deus, também uma das virtudes do Espírito é coragem, é ousadia, é força, é poder. Tanto que o primeiro texto que eu li para você, o primeiro versículo é que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Poder. Poder para quê? Poder para vencer e superar qualquer situação. Por isso que nós usamos o versículo, posso tudo naquele que me fortalece. Bispo, mas eu não tenho um controle sobre o medo. Não vai ter. Tem duas coisas. Eu preciso me encher do Espírito de Deus e eu preciso enfrentar. Quando fala de Gideão aqui, o texto diz que Gideão teve medo, porque o desafio era grande. O ponto de partida ele teve medo. Mas mesmo com medo, ele confiou em Deus e fez. Enfrentou. E quando venceu, porque Deus havia garantido a vitória, mas se enfrentasse, quando venceu veio aquela sensação de realização. Hoje eu estava dizendo o seguinte, né? É aquela questão de você não fugir. Preste atenção nisso, tá? É aquela questão de fugir. Eu estava compartilhando hoje pela manhã o meu filho. Meu filho tinha, que é um dos grandes medos do ser humano, que é o medo de falar em público, né? Medo de falar para muita gente, falar em público. E eu dizia assim para o meu filho, eu dizia, filho, está na hora de enfrentar, tem que superar isso. A hora que você superar, enfrentar esse medo, esse gigante, vai vir uma sensação de realização gigantesca e de superação. Então, escolhe um culto e vai fazer esse culto. O que aconteceu? Nada. Falei, filho, estou aguardando, escolhe o culto. Enfrenta esse gigante, estou deixando você escolher. Vai lá, enfrenta o gigante. O que aconteceu? Nada.
Até o dia que eu cheguei e disse assim: você não toma decisão, tomo por você. Então, se prepara aqui, tal dia o culto é seu. Não se toca mais no assunto. Só se prepara. Vai, ora, peça a Deus e o culto é teu. E ele foi, se preparou, encarou com medo, como Gideão, com medo, mas encarou. E eu dizia assim para ele: quando você vencer isso, a sensação de realização, de superação, o gozo que vai tomar conta da tua alma, você vai ver que é inexplicável. Ele enfrentou, tem alguém que estava nesse culto dele aqui? Tem alguém que estava? Não, o primeiro, foi numa quinta-feira. Estava? Um que ele chorou? Sim ou não? Um que ele chorou? Foi emocionante. Porque ele fez, ele veio, ele pregou, e aí ele foi compartilhar o que significava aquele dia para ele. Que aquele dia era um dia de superação para ele. E quando ele foi compartilhar que ele era um dia de superação, ele se emocionou e chorou, né? Porque ele estava colocando, era quase um grito para fora. Quase um grito de: ah, venci, superei. E foi lindo, foi lindo. E aquilo foi libertador. Foi extremamente libertador. Por quê? Porque o medo paralisa a pessoa. O medo impede da pessoa viver sonhos maiores, realizações maiores. O medo mantém a pessoa estagnada no mesmo lugar. Deus quer fazer coisas maiores, Deus quer realizar coisas grandiosas na vida da pessoa e ela fica estagnada. E Deus está sempre nos impulsionando, Ele está sempre nos empurrando, Ele está sempre dizendo: vai, vai. Muitas vezes usando até as tolices das pessoas para nos impulsionar. Nós falamos sobre isso a semana passada. E usando as tolices das pessoas, usando situações para nos impulsionar. Às vezes você fica com mágoa, com revolta de algumas pessoas, e não deveria. Porque não é nada mais, nada menos do que Deus te empurrando. Deus te dizendo: estou te empurrando para coisas novas. Tenho coisas novas para você, tenho coisas maiores para você. Agora, precisa enfrentar. O que acontece? Muitas pessoas estão como aqui, ó. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram diga comigo, tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, o Senhor. Clamaram e reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios. Diga comigo: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Que paz é essa, meu Deus? Que paz é essa? Escravo em paz? Deixa eu ser escravo em paz. Deixa eu viver uma vida gemendo em paz. Deixa eu viver uma vida amarga em paz. Que paz é esta? O texto diz que a vida deles era amarga, que os egípcios fizeram amargar a vida deles, que eles estavam infelizes, que eles gemiam. Os egípcios fizeram a vida deles ser uma vida amarga, gemendo. Agora já estavam livres, libertos, a caminho da terra prometida. Aí vem: deixa-nos para que sejamos escravos em paz. Não foi isso que nós falamos? Não foi isso que eles haviam falado.
Eles clamaram por libertação. Eles clamaram por mudança. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais. Diga a palavra comigo: não temais. Não temais e não temas. São 366 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Todo dia quando você acorda tem um não temas para você. Sabia disso? Todos os dias quando você acorda tem um para você. Até para o ano bissexto. Todos os dias tem um não temas. Não temas ou não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará, o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. A forma de falar desse povo, revelou o coração deles, um coração escravo. Vida sem liberdade, diga comigo, vida sem liberdade não é vida. Por isso que a Bíblia diz: aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Há pessoas livres. Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. E a liberdade começa aqui, ó. Mentes livres. Mentes livres. Porque muitas pessoas, a escravidão está aqui. É livre. Eles já não eram escravos mais. Mas a mentalidade ainda era de escravo. Eles já estavam a caminho da terra prometida. Tinha desafios? Tinha desafios. Mas eles já não eram escravos mais. Mas ainda continuavam pensando como: deixa nós servirmos aos egípcios em paz. Deixa nós sermos escravos em paz. Escravidão não é vida. Uma vida sem liberdade não é vida. Quem está entendendo, por favor? Uma vida sem liberdade não é vida. Escravo do quê, bicho? Escravo do medo, escravo dos problemas, escravo das dívidas. Isso não é vida. A fé não funciona assim. Não existe fé sem risco. Nós falamos duas coisas muito importantes a semana passada, e eu quero que isso entre dentro de vocês, porque, aliás, gente, semana passada foi um marco. Quarta-feira e sexta-feira foi um marco. Sexta-feira e domingo, quarta, sexta e domingo, mas sexta e domingo foi um marco, um divisor. Eu quero que isso entre dentro de você. Quem está esperando aqui? Quem está esperando aqui? Respostas favoráveis de pessoas. Pessoas que te abram portas, pessoas que te favoreçam de alguma forma. Levanta as mãos, por favor. Então preste atenção nisso. Volta aqui para mim, só para que eu possa ler aqui Lucas 2, sobre Jesus. Lucas 2, 52, se não me engano, isso. Projeta para eles. Diga comigo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, diga, em graça para com Deus e os homens. Muda essa tradução e coloca aqui a gente isso. Jesus crescia em sabedoria, espírito de sabedoria, é um espírito, em estatura, fisicamente, diga comigo, no favor de Deus e das
pessoas. Primeiro o favor de quem? E depois das? Primeiro alcançamos o favor de? E depois? Nunca se esqueça disso, senão você patina. Nós falamos que Deus usou Davi, foi ungido 3 vezes. A primeira vez que ele foi ungido para ser rei, ele foi ungido pelo profeta. Ungido para governar, para reinar. As outras 2 foi pelos homens. A primeira vez que ele foi ungido para ser rei, diga comigo, a primeira unção foi por Deus. Então ele recebeu o favor de Deus. Depois de receber o favor de Deus, Deus começou a trabalhar e prepará-lo. Ele começou a ser preparado. Aí vem os homens de Judá e diz: seja nosso rei, e ungiu ele como rei. Depois de mais 7 anos, vem os homens de Israel, os líderes de Israel, e diz: seja o nosso rei, e ungiu ele como rei. Uma unção por Deus e 2 pelos homens. Mas se a unção por Deus não tivesse acontecido, jamais teria acontecido a unção dos homens. Primeiro o favor de Deus, depois o favor dos homens. Amém? Amém? Entenda isso. Você está esperando respostas. Quando você recebe a unção, o favor de Deus, os homens começam a te procurar. Há uma mudança. Não é você mais naquele desespero que sai correndo atrás das pessoas para uma oportunidade. As pessoas começam a te procurar. Há uma inversão. Por isso que nós precisamos entender, absorver e investir tempo no relacionamento com Deus. Investir tempo nesse relacionamento, porque Deus tem propósitos. E nós somos levantados para os propósitos dele. Você é levantado como um grande empresário, você é levantado como um grande empreendedor, você recebe de Deus ideias, projetos, visão, direcionamentos incríveis. Deus usa pessoas para te favorecer, é fruto do propósito que Deus tem com você. Da unção que Ele está derramando sobre a tua vida, porque Ele tem propósitos com você. Quanto mais cedo você entender isso, e parar de ser oscilante, desculpa a palavra que eu vou te dizer, tá? Parar de ser oscilante, sua vida vai parar de patinar, e andar mais para trás do que para frente. Ela vai andar de verdade, você vai prosperar, você vai reinar, porque você já reina dentro. Uma das formas de você entender se você vai reinar, é quando você tem autogoverno. Falei sobre isso semana passada. Quando José foi ungido para reinar, uma das coisas que foi definidor, foi quando ele mostrou a Deus que ele tinha autogoverno, ele governava a si, como pessoa. E Deus começou a preparar José para realmente governar coisas muito maiores. E foi um processo. Governa o patrimônio de alguém rico, daquele patrimônio vai, administra, governa o cárcere, do cárcere está governando o Egito e fazendo o Egito a nação, o celeiro do mundo na sua época. Todavia, quando o medo, diga comigo, quando o medo me atacar, porque o medo te ataca, porque é um espírito. Você leu comigo lá, espírito do medo. É um espírito, ele te ataca. Diga comigo, confiarei em ti. Assim como nós oramos e repreendemos carga negativa da nossa vida, você repreende o espírito do medo. Você combate isso. E você diz, o que Deus espera de nós? Não tem nenhum grande milagre na Bíblia que não houve ousadia, que não houve coragem, que não houve atitude. Nenhum. Deus espera isso.
Deus espera isso do seu povo. Não porque cremos na nossa capacidade, mas porque não lutamos mais na força do nosso braço, lutamos na força do braço de Deus. É diferente. Amém? Então tu te aproximaste no dia em que a ti clamei e consolaste-me dizendo, diga comigo, não temais. É o tempo todo. É o tempo todo. É por isso que uma das coisas mais importantes que nós aprendemos, biblicamente, é você questionar seus sentimentos. É você conversar com você. Fazer como Davi, fazer como salmista. Por que você está com medo? Por que você está perturbada, minha alma? Você está com medo do quê? Questiona, fala. O salmista diz isso. Por que você está assim abatido, a minha alma? Por que está inquieta? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Conversa consigo. Questiona, fala com você. Por que você está assim, fulano? Esse problema é maior do que Deus? Essa situação é maior do que o poder de Deus? O que pode acontecer? Como o salmista, como Davi dizia, o que me pode fazer o homem? O que o homem pode fazer se Deus não permitir? Você sabia que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça hoje? Sim ou não? Você sabia que Ele tem contado os fios de cabelo da tua cabeça? Tem gente que está dizendo assim, o meu não é muito difícil contar não, bispo. Está fácil. Deus sabe quanto você perdeu hoje? Ele tem o controle de todas as coisas. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou você crê ou você não crê. Ou você coloca. É igual a pessoa que diz assim, ó. É igual a pessoa que diz assim, Senhor, eu coloco fulano nas tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, o que o Senhor tiver que fazer, o Senhor faz. O Senhor tiver que tratar, o Senhor trata. O que o Senhor tiver que fazer, mas eu quero uma mudança. Aí Deus começa a tratar. Aí ela já vai lá e tira da mão do Senhor. Ela já começa a orar ao contrário. Ela já começa a orar. Mas meu filho, você não pediu para eu tratar? Você não pediu para eu mudar a criatura? Eu estou tratando com a criatura, agora você está se envolvendo? Você colocou nas minhas mãos, agora você está tirando? A mesma coisa nossa, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, me dirija, Senhor, me encaminha, Senhor, me conduz. E Deus está conduzindo. Eu sempre faço essa pergunta. Ó o tanto que é importante essa pergunta para nós. Quem conhece José do Egito? Quem conhece a história? Quem conhece? Poderoso, poderoso. Ele nunca teria ido para o Egito por conta própria. Se os irmãos não tivessem tido inveja dele, não tivessem lançado ele no fundo de poço, não tivessem vendido ele como escravo para o Egito, ele nunca teria ido. Por que ele não teria ido? Ele estava na zona de conforto, o filho amado do pai, o filho preferido do pai. O pai tinha um cuidado especial com ele, deu uma túnica de príncipe para ele, cuidava dele, ele era o filho amado, ele ia ficar ali. Mas os planos de Deus eram maiores. E tinha os invejosos, os tolos, Deus permitiu que os tolos agissem. Mas foi para o mal? Não. Foi para impulsioná-lo para coisas maiores. Foi para conduzi-lo a propósitos maiores. Desculpa que a minha voz está querendo falhar, tá gente? Por isso que eu estou dando um miado aqui. Era para coisas maiores. Isso é visão. Espera aí, para onde Deus está empurrando? O que Deus está usando com essa situação? Às vezes você entende errado. Você fica com revolta, com raiva, com mágoa, com ódio, contaminando o teu coração de gente que você não deveria. Para aí, o que o Senhor está trabalhando, Senhor? Porque muitas vezes Deus permite tolices. Tem gente tola que Deus permite ele agir, mas está te empurrando, está te impulsionando. Tem coisas que precisam ser mudadas. Ele quer mudar coisas na tua vida, ou Ele está te chamando para algo mais íntimo com você, porque o propósito é maior com você. Quem está entendendo?
Entenda isso, que vai te poupar dor e sofrimento. Vai te poupar amargura, revolta, contaminar o teu coração. Espera aí, Senhor, o que o Senhor está trabalhando? Para onde o Senhor está me empurrando? Às vezes acontecem coisas que nós não gostaríamos, Deus está nos impulsionando. Quanta gente agora nesse período de pandemia, quanta gente na tolice das autoridades, quantas tolices aí, foi ótimo, para nós foi ótimo. Tirando a fatalidade de muitos que partiram, foi ótimo. Quantos mudaram a sua vida, mudaram o rumo, quantos tiveram atitudes ousadas, quantos inovaram. Mas tem aqueles que pararam a vida, paralisaram. Nós precisamos entender o que o Senhor está trabalhando, Senhor. Para onde o Senhor está me movendo? Para onde o Senhor está me conduzindo? Não viverá temeroso. Diga comigo, esperando mais notícias. Tem uma coisa que eu ensino aí, ainda essa semana alguém disse isso para mim, eu aprendi uma coisa com o Senhor que eu nunca mais esqueci. E isso fez toda a diferença na minha vida. Que é uma frase que eu digo e eu falo para mim. Essa é uma frase que eu falo para mim continuamente. Tudo que se levanta, eu sempre digo ao Senhor. Diga, Senhor, eu só espero o melhor do Senhor. Porque eu sei que o Senhor só tem o melhor para mim. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Levanta uma situação, diga comigo, Senhor. Diga, vamos lá. Diga, Senhor. Diga, eu só espero o melhor do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Deus só tem o melhor para você. Para de esperar o pior. Não espere o pior, espere o melhor. Ele tem o melhor para você. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em todas as coisas Ele age e vai contribuir para o nosso bem. Seu coração está seguro e nada temerá. Vamos lá. No 21º dia do 7º mês, nós estamos um dia adiantado, tá? Amanhã é dia 21, hoje é dia 20, amanhã é dia 21. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta, diga comigo, Ageu. Hoje ela está sendo comunicada a vocês por intermédio do profeta Maurílio. Quem crê? Então, se você crê, você vai tomar posse. E vai tomar posse. E vai. A ele. A ele. Então, se prepara que é forte, tá? Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo, dentre todos vós, os sobreviventes, que se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória. Comparado ao primeiro, não é nada o que os vossos olhos contemplam agora. Você olha, parece, é aquela história. Tem gente que já viveu momentos de glória, viveu momentos maravilhosos, momentos gloriosos, e aí você olha o que você está vivendo, parece que você nunca vai viver aquilo que você viveu no auge de glória. Todavia, diz o Senhor, coragem. Coragem, Zorobabel, coragem. Ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforçai-vos, diga comigo, esforçai-vos, todo o povo da terra. Palavra para você, esforçai-vos, esforçai-vos, exorta o Senhor. Diga comigo, e trabalhai com dedicação. Esforçai-vos e trabalhai com dedicação. Nós estamos entrando numa nova estação. Nós estamos entrando na estação da primavera.
Quarta-feira entramos na primavera. É uma nova estação. Biblicamente, é uma estação de muitas bênçãos. Biblicamente, em toda a história, na primavera, é um novo tempo, tempo de não só florescer, mas tempo de viver sonhos, tempo de viver promessas, realizações. Tanto é que tem muita essa expressão na Bíblia, na primavera, e Deus afirmando, confirmando as promessas. Você vai viver a materialização. Exorta o Senhor, trabalhai com dedicação, porquanto, eis que eu estou convosco. Assegure Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. É a aliança que eu estabeleci convosco quando deixaste o Egito. O Egito é o mundo. O meu Espírito, diga comigo, está presente entre todos vós. Meu Espírito está no meio de vocês. Não temais. Pois assim promete Yahvé dos exércitos, Senhor dos exércitos. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá seus tesouros. Olha quando Deus dá uma ordem. Olha quando Deus dá uma ordem. Eu vou fazer com que as nações se estremeçam e elas vão trazer para cá as suas riquezas, os seus tesouros. E encherei, diga comigo, encherei esta casa com cabode, glória. Você sabe que hoje o templo é você. Você é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Encherei esta casa com cabode, glória. Assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto, diga comigo, toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Então presta atenção. Presta atenção que isso é para aquele que crê, tá? É para aquele que já tirou aquela, já se libertou daquela, não sei se eu sou merecedor, não sei. Não é. Não tem, é o que o Espírito Santo tem falado sem cessar. Nada é por merecimento, filho. É para aquele que crê. Tudo é por fé. Não importa quanto de glória você já viveu. Não importa os teus tempos áureos de grandeza, de glória, que muitos olham e dizem assim, não sei se o que eu estou vivendo hoje não é nada comparado àquilo que eu já vivi. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, o Senhor está dizendo que a glória, o cabode, uma dos significados da palavra glória não é só glória no sentido de poder. Cabode também é riqueza. Cabode significa também riqueza. Tanto é que ele vem na sequência e diz, cabode e glória, minha é a prata, meu é o ouro. Eu vou determinar que as nações venham e vão trazer os seus tesouros para cá, para cá. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, creia nisso e tome posse disto, que não importa quanta glória, quanta grandeza, quanta prosperidade você já viveu, nada se compara ao que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. A glória nova, a nova unção, o poder que Ele vai derramar sobre a tua vida, a unção de conquista, a unção de riqueza, a unção de prosperidade que Ele vai derramar sobre a tua vida, para a glória dEle. Olha,
Como isso vai acontecer? Você vê, eu vou determinar que as nações, eu vou fazer estremecer. É isso que precisa entrar dentro de cada um. Querido, quando Deus estabelece, quando Deus dá uma ordem, as coisas se movimentam, as coisas se movem. Quando Deus, Ele determina, isso vem até você. O que nós precisamos é viver esse relacionamento. É como o Espírito falou conosco ontem, nós somos o sacrifício hoje. Eu sou o sacrifício, você é o sacrifício hoje. Você é o sacrifício vivo, santo, você se oferece a Deus. Quando nós nos oferecemos a Deus, diga comigo, aonde há sacrifício, diga há fogo. Aonde há fogo, há poder. Quando você se oferece em sacrifício a Deus, sacrifício santo, racional, então uma vida de sacrifício, uma vida que nós oferecemos no altar, nós atraímos fogo, poder para a nossa vida. Você atrai para a sua vida. Às vezes, muitas pessoas pensam que era como aquele povo aqui no livro de Ageu, estava desanimado, porque um dia o templo foi glorioso, depois por desobediência o negócio desmoronou, aí parecia que nunca mais eles iam viver um tempo de glória, nunca mais seria como antes, e o Senhor vem e diz que derramaria da sua glória sobre o lugar, e a glória seria ainda maior do que a primeira, e mais. Portanto, o esplendor deste novo templo, diga comigo, o esplendor deste novo templo, diga, será ainda maior do que a glória do antigo. Está entendendo? Será ainda maior, declara o Senhor dos Exércitos, e neste lugar firmarei o meu shalom, a paz. Não só glória, não só prosperidade, mas o Senhor vai firmar tempo de paz na tua vida. Como muitos às vezes têm até dinheiro, mas não tem paz, o Senhor vai firmar tempo de paz na tua vida. Quanto se paga por paz? Deixa eu fazer essa pergunta. Quanto você paga por paz? Aonde se compra paz? Aonde você pode chegar e dizer assim, olha, eu tenho 1 milhão aqui, eu queria comprar 1 quilo de paz. Tem jeito? Não. Além do Senhor abençoar, prosperar, o Senhor diz, eu faço a minha aliança com vocês. Eu estou estabelecendo, deixando a minha paz, estabelecendo um tempo de paz. É tempo de glória e tempo de paz. Diga comigo, eu vou viver tempo de glória e tempo de paz. A glória, lembre-se que é a glória no sentido de poder e a glória no sentido de riqueza, prosperidade. Por isso que ele vem e diz, minha é a prata, meu é o ouro, eu dou a quem eu quero. Amém? Salmista diz o seguinte, diga comigo, tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o eterno, animem-se, não desistam, repitam, tenham esperança no eterno. Olha, verei a bondade do Senhor, significado de exuberância, diga comigo, exuberância, diga é grande abundância, diga é superabundância, diga é fartura, diga riqueza, diga vivacidade, entusiasmo, fervor, energia, diga pujança, diga vigor, força, intensidade. Verei a glória, a bênção do Senhor na exuberância da terra. Deus tem tudo isso para você. Olha, quem esteve conosco de quarta para cá na igreja? Quem teve quarta? Quem teve sexta?
Sexta dispensa comentário. Sexta nós vivemos aqui algo que não se explica. De verdade, algo que não se explica. Domingo, quem esteve aqui domingo? Domingo também. Domingo também. Mas sexta-feira foi algo sobrenatural. Por que Deus está fazendo isso? Sexta-feira tinha gente que dizia assim, eu fui para casa, eu não dormia. Era 3 horas da manhã, eu estava acordado. Outros diziam, 1 hora da manhã, eu estou trêmulo até agora. Eu não sei explicar. Por que Deus está fazendo isso? É o que o Espírito Santo falou ontem conosco. Se você me perguntar claramente o que Deus quer fazer, eu não sei te responder. Eu não sei te falar o que é. Mas uma coisa eu sei, que o que Ele está fazendo é porque Ele está nos preparando. Ele está nos preparando para algo muito grande, glorioso, estrondoso. Algo que nós não vivemos, algo que nós não experimentamos. Ele quer nos levar para lugares e fazer coisas conosco e através de nós, que ainda não vivemos. E por isso Ele está fazendo isso que Ele tem feito, esse revestimento, esse trabalhar, essa limpeza, esse derramamento de poder, esse derramamento de unção. Isso é uma preparação. E muitos sabem disso. Deus tem chamado muitos para uma aproximação maior, uma comunhão maior. Porque Deus quer te dar revelações. Deus quer te dar revelações. Há pouco tempo, o Espírito Santo falou isso profundamente conosco. Eu disse ainda numa reunião que tem gente que Deus tem levantado, despertado na madrugada. Tem um propósito. Não volta a dormir não. Não vão. Levanta e diga, eis-me aqui, Senhor. Separa, vai orar. Vai meditar, porque Deus, Ele está falando e dando direcionamentos, trazendo revelações poderosas. E tanto que eu vou dizer isso para vocês, escuta o que eu estou falando aqui, porque eu vou trazer essa confirmação para vocês em testemunhos. Porque eu sei do que Deus está fazendo. E o que Ele está fazendo conosco, tudo que tem acontecido, Ele está movendo a sua igreja. Ele está derramando sobre a sua igreja. Porque Ele está preparando a sua igreja. E quando nós falamos de sua igreja, você é a igreja do Senhor. Ele está nos preparando para algo. Tanto que, se eu perguntar aqui para algumas pessoas, tem pessoas que se eu perguntasse aqui, se já sentiu alguma vez na vida o que sentiu na sexta-feira ou no domingo, tem gente que vai levantar a mão e vai dizer assim, eu nunca na minha vida senti o que eu senti. Nunca experimentei o que eu experimentei. É uma preparação. Deus está derramando. Deus está preparando a sua igreja. Ele está nos preparando para algo muito superior. Para algo que eu não tenho e seria uma tolice da minha parte tentar dizer a você o que é. Até porque a particularidade de Deus com cada um é com cada um. Deus tem sua particularidade com cada um. Vocês não são todos tratados no atacado. Não. O revestimento, a unção, quando eu falo da reunião, por exemplo, sexta-feira, realmente foi um mover sobre a igreja coletivo, muito forte. Mas dentro desse derramamento do coletivo, existem casos isolados e particulares, que foi algo particular, muito poderoso, forte com cada um. E no domingo, particularidades. A gente já percebe Deus trabalhando na particularidade com cada um, né, com alguns indivíduos. João 10 diz o seguinte, diga comigo, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira
e eterna. Diga, uma vida melhor, mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra que você tenha sonhado. Esse é o propósito de Deus. Se aproxime de Deus. Esteja em espírito. Porque Deus está dando revelações. E não só revelações. Deus tem derramado de um favor, de uma graça. Deus tem derramado de um poder inédito sobre a vida de algumas pessoas. Ele quer fazer sobre a sua igreja, Ele está preparando a sua igreja. A sua igreja. E Deus tem prometido coroar o nosso ano com grandes colheitas. Ele tem falado isso conosco. Ele vai coroar o nosso ano com grandes colheitas. E hoje Ele traz Ageu para nós. Querido, não olha para a tua vida e esteja como o povo lá do tempo do livro de Ageu. Ah, isso aqui não se compara. Ah, nunca vai ser igual. Nunca, não, o Senhor já está combatendo. Não, você pode até olhar e achar que não será igual. Não será mesmo, porque será muito maior. A glória, a unção, o cabode de Deus será derramado sobre a tua vida como nunca antes. E diga comigo, nessa primavera, diga minha vida vai florescer como nunca antes. Tudo na minha vida vai florescer. A minha família, os meus negócios. Você que é empresário, diga, as minhas empresas, diga, vão florescer como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Olha para mim, olha para mim. Como eu gostaria, falo com tanto temor e com tanta seriedade com vocês, um culto como este não é um culto motivacional. Eu não tenho essa função. Não é isso que nós fazemos aqui. Culto tem propósito. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como a chuva e como a neve que desce do céu e cai sobre a terra e rega a terra e faz a terra prosperar. Ela não volta vazia. A chuva não cai e volta para lá. O Senhor diz, para aquilo que eu enviei a minha palavra, ela vai prosperar. São direcionamentos. O que não pode acontecer com você é você fazer parte, como eu li ali para você em Juízes, a libertação era para a nação. Libertação de 7 anos de escravidão. 7 anos de miséria e de pobreza. Mas aí Deus sondou os corações. O Senhor vem e diz para Gideão, o seguinte, diga quem tiver com medo, sabe o que ele quis dizer? Quem não confia em mim, manda voltar. Vá assistir lá do Monte Gileade. 22 mil foi espectador.
foi assistir. Era para todos, mas 22 mil só foi espectador, porque a confiança no Senhor falhou, e os sonhos, a vontade de vencer, a vontade de viver a materialização dos sonhos também foi pequena. O medo foi maior do que isso. Deus não precisa de números. Ele deu a vitória só com 300. Como Ele pode dar hoje com 1. Com apenas 1. Mas você não pode ser só espectador. Você não pode ficar de algum lugar, ou de casa, ou do monte, olhando, vendo as conquistas daqueles que creem. Por isso que eu não tenho nenhum... Se eu mexer com a sua emoção nesse culto, você vai embora e vai continuar o mesmo cara, a mesma mulher, a mesma pessoa e o mesmo resultado na sua vida. Eu não faço isso. Eu quero que a palavra entre dentro de você. Que a palavra penetre na divisa da tua alma, com o teu espírito, entre juntas e medulas, que aí você tem o DNA de Deus. O DNA de Deus vai estar impregnado dentro de você. E aí a sua vida muda. Não tem desafio, não tem dificuldade, não tem gigantes. Você não vai ficar perguntando, mas como é que eu vou fazer? Não precisa, só confia. Você sabe por que Jesus diz, eu sou o caminho? E você só sabe para onde você vai quando você entra no caminho? Exatamente como Ele fez com Abraão. Ele diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e não falou para onde era. Porque só se Abraão acreditasse que ele ia sair da terra dele e se colocar no caminho. Ele não falou para onde ele ia. Porque era daquele passo de sair e começar a sua caminhada que ele diria, agora é para cá, agora é para cá. Estou te conduzindo para Canaã. Ele não fala. É só quando você se coloca no caminho. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Confia nele e Ele tudo fará. Diga comigo isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é uma parte do versículo. Confia nele é outra parte. Porque dizer que eu entrego o meu caminho ao Senhor é uma coisa, confiar é outra. E Ele tudo fará. Como é que nós vamos entrando no caminho do nosso propósito, do nosso destino? É nos colocando no caminho. É nos colocando no caminho. Quando a gente entra no caminho, Ele começa a nos conduzir. Para cá, para cá. É aqui que eu tenho para você. Ele começa a te revelar a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida sem Ele. Não tem verdade fora dele. Por isso que muita gente está perdido, vagueando. Outros estão na ilusão e na mentira. E outros estão sem vida. Não tem vida. Eu sou o caminho. Se coloca no caminho. Você vai conhecer a verdade. E a verdade te liberta. Você recebe a vida. E não qualquer vida. Coloca o último versículo, por favor. Eu vim para que eles tenham uma vida, diga comigo, verdadeira. Para de viver de ilusão, é verdadeira e eterna, não é passageira. Não é essa coisa de hoje você está, amanhã você não está, hoje é eterna. Quando você deixar esse corpo aqui, você vai para a glória, para algo superior. Uma vida melhor, diga comigo, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra
com o que tenham sonhado. Melhor é mais rico do que qualquer outra, do que jamais tenha sonhado, ou que tenha sonhado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus está trabalhando para essa mudança aqui. Para essa mudança aqui. Que você entenda isso. É você... Deus... Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você passa por essa renovação, você desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade que Ele tem para você. Mas é uma entrega, é um relacionamento, é o que eu disse ontem. Relacionamento com Deus estar na igreja é normal para você. Orar, meditar é normal. Não tem mérito algum. Tem mérito você dizer, eu fui na igreja hoje. Esse é seu estilo de vida. Eu meditei hoje, é seu estilo de vida. É como escovar os dentes, pentear o cabelo, comer. Eu não vou contar com vantagem para você. Gente, penteei o cabelo hoje. Não tem jeito. Escovei os dentes hoje, acredita? Faz parte. Isso é comum, normal. Tem coisas que na vida do cristão é comum. É o que muita gente não entendeu. É um estilo de vida, é um relacionamento com Deus. Nós estamos na fonte. Estamos ligados à fonte. Deus vai nos conduzindo no caminho. Deus vai nos colocando no seu propósito. Deus vai nos levantando para os seus propósitos. Senhor, o que o Senhor quer? Para onde eu vou? Qual é a direção? Quando Davi foi ungido a primeira vez, nós falamos sobre isso na quarta-feira, aí ele vem e pergunta assim para o Senhor, Senhor, eu devo ir para alguma das cidades de Judá? O Senhor disse, vai para Hebrom, vai para lá. Ele foi. O que aconteceu lá? Ele foi ungido como rei. É assim. Senhor, para onde eu vou? Qual a direção? Me conduz. Me mostra para onde eu vou. E você vai. E Deus conduz. Dá certo. Você não caminha mais. Não luta mais na força do seu braço. Não se apoia simplesmente na sua sabedoria. Porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Tem gente que acha que a sabedoria humana é o que há de... Não, o Senhor falar é loucura. Para Deus é loucura. Então precisa da sabedoria de Deus. O Senhor me conduzindo, o Senhor me favorecendo, o Senhor me dirigindo. Olha que coisa incrível. Você tem que mexer com você. Eu vou abalar os céus, eu vou abalar as terras, vou abalar a terra seca, vou abalar as nações, eu vou mandar trazer as riquezas para cá. Eles vão trazer as riquezas para cá. E ele fez. Para quem conhece a história, sabe do que ele fez. A própria nação de Israel. Muitos sabem o que ele fez. Quem conhece a história sabe disso. Então, está na hora. Isso aqui não é um culto motivacional, não. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Por isso que a Bíblia sempre diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é igreja, ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Agora toma uma decisão. Eu quero conquistar. Quero ficar de algum monte aí olhando, vendo a conquista de muitos que têm enfrentado, que têm confiado em Deus, que têm ido na força do braço de Deus, estão vencendo batalhas incríveis. Eu não quero ficar sendo um observador. Eu quero ser um conquistador. Quero ser um valente. Amém? Porque tem muitas pessoas só observando. O medo está travando, o medo está paralisando. Deus não tem isso para você. Não.
Confia. Confia. Ele tem a direção. O melhor lugar para você é como nós pregamos há um tempo atrás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já ouviu a história de Daniel? Na cova dos leões? Qual foi o melhor lugar para Daniel? Cova dos leões. Por quê? Porque Deus estava com ele lá. Saiu de lá para governar. Qual foi o melhor lugar para os 3 jovens? Fornalha ardente. Por que mesmo fornalha? Porque Deus estava com eles lá. Saiu de lá e foram promovidos. Por incrível que pareça, a tempestade que veio sobre Pedro, quando Pedro caminhava sobre as águas, foi o melhor lugar para ele estar. Porque ali Deus pegou ele pela mão, levantou e colocou no lugar seguro. Aquele que parece o pior lugar para você, se Deus está com você, é o melhor lugar. Não tem lugar ruim onde Deus está. Está entendendo, não? Sim ou não? O importante é se Ele está com você. Não tem lugar ruim. Porque o pior lugar pode se tornar o melhor. A cova dos leões, Daniel viveu uma experiência incrível. Estrondosa. Saiu de lá para uma posição elevadíssima na Babilônia. Todo o processo que José passou, todo aquele processo, Deus estava com ele. Por isso cada passo, cada momento, ele governava. Aonde ele estava, ele governava. Como escravo, ele governou. Como quando foi preso, ele governou o cárcere. Saiu do cárcere para governar o Egito. Todo o processo ele governou. Porque tinha autogoverno. Entenda isso. E creia. Não viva uma fé fantasiosa, religiosa, uma fé emocional, uma fé emotiva. Não, eu quero me relacionar com Deus, eu quero governar, eu quero estar no propósito do Senhor. Deus está nos movendo para coisas maiores, gloriosas. Ele está nos movendo para isso. Senhor, onde está o teu reino? Perguntaram para Jesus. Não está aqui nem lá. Está dentro de vocês. Não tem lugar nenhum, está aí. Então você governa aí, você vai governar fora. Você reina aí já, você vai reinar fora. Entenda isso. É de dentro para fora. Começa assim. Às vezes a gente quer, para achar que está reinando, eu preciso sentar num palácio. Não, é como José, né? Começou ali, era como escravo, Deus abençoava, Deus prosperava, tudo que vinha às mãos dele crescia. A mulher de Potifar quis seduzi-lo. Ele diz, não, jamais faria isso com meu senhor, porque tinha autogoverno, não foi governado pelas suas emoções, não foi governado pela sua testosterona, foi governado pelo Espírito. Foi para o cárcere, entregar a chave do cárcere na mão dele, só governando. Porque o reino estava dentro. O reino estava lá dentro. Governo das emoções, governo dos sentimentos, governo sobre a carne, governo sobre o medo. Não tem poder sobre a minha vida. Amém, pessoal? Feche seus olhos, por gentileza. Com seus olhos fechados, receba que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fala com você. Coragem. Vou trazer de volta aqui, coragem. Esforçai-vos todo o povo da terra. Exorta o Senhor. Trabalhai com dedicação.
porquanto eis que eu estou convosco, assegura o Senhor dos Exércitos, pois esta é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Meu Espírito está com você. Não temais, pois assim promete o Senhor dos Exércitos. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa de cabode de glória. É você, é você. Eu vou encher tua casa, tua vida, de cabode, de glória. Assegura o Senhor. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma o Senhor. O esplendor deste novo templo, o esplendor desse novo templo e desse novo tempo será maior do que a glória do antigo. Viu? É um tempo de glória maior. E neste lugar firmarei o meu shalom. O meu shalom, a minha paz, garante o Senhor. Você que crê, Deus fala com você. Diga a Deus: eu creio, Senhor, e eu tomo posse. Fala com Ele agora. Diga: Senhor, eu tomo posse desse tempo de glória na minha vida. Eu tomo posse, meu Pai, eu sei que o Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Eu sei que o Senhor vai cumprir. Tem um tempo de glória, tem um tempo de cabode vindo sobre a tua vida, uma glória maior do que você jamais viveu. Um tempo de glória, de bênçãos maiores, de prosperidade maior do que você jamais viveu. É um tempo, em nome do Senhor Jesus, a tua vida vai florescer como nunca antes. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, creia, creia e entra agora, entra com esse espírito, entra nesse novo tempo, nesse novo ciclo de primavera, em nome do Senhor Jesus, e diga: a minha vida vai florescer nessa primavera como nunca, a minha vida vai florescer como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Eu vou viver um tempo de glória como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Você viu o que ele disse? Minha é a prata, meu é o ouro. Então para de confiar em homens, confia nele, em nome do Senhor Jesus. Confie nele, o favor, tudo que você precisa é o favor dele sobre a tua vida. Se você tem o favor dele, o favor dos homens virá sobre você, o favor de Deus será derramado, o favor das pessoas, você terá o favor das pessoas. Então diga, profetiza, profetiza sobre a tua vida. É tempo de glória na tua vida, é tempo de glória. Eu creio, Senhor, e eu vou viver um tempo de glória como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, minha vida vai florescer nessa primavera. Eu vou prosperar, a minha casa vai prosperar, os meus negócios vão prosperar como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Deus vai coroar o seu ano, Deus vai coroar o seu ano com grandes colheitas, em nome do Senhor Jesus. Vai, fala com o Senhor, fala com toda a tua fé e diga: Senhor, eu me aposso, Senhor, eu possuo a tua palavra, eu tomo posse dela com a minha alma, eu tomo posse dela, Senhor, eu me aproprio dela com todas as minhas forças, Senhor. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia. Tem um tempo de glória, tem um tempo de glória. Deus vai te dar visão, direção, revelações, ideias. Deus vai levantar empreendedores,
Deus vai levantar, Deus vai abrir portas grandes para você. Deus vai usar pessoas para te favorecer. Acredite nisso. E vai usar você também para favorecer pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Creia, creia. E diga a Deus, diga: Senhor, coloca o teu Espírito em mim, me dê revelações, Senhor, me dê revelações, me dê discernimento, me dê entendimento. Ah, meu Deus, que a tua unção seja derramada sobre a minha vida, que o teu favor, Senhor, seja derramado sobre a tua igreja, Senhor. Tem um tempo de glória maior chegando aí. Tem um tempo de glória maior chegando aí. Tem um tempo de glória, o cabode de Deus, que será derramado sobre a tua vida, para a glória dEle. Entra no caminho, não saia dEle. Esteja no caminho e não saia dEle. Diga a Deus: eu não vou ficar no monte observando não, Senhor. Não, eu não vou assistir. Eu não vou assistir do monte não, porque eu creio. Eu creio no teu poder, eu creio na tua grandeza, eu creio na tua glória. Eu creio, Senhor. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. E o Senhor pode tornar qualquer pessoa, por menor que ela seja, o Senhor pode torná-la grande e forte. Em nome do Senhor Jesus, creia, 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 creia. Pô, deixa isso entrar na tua alma, viu? Deixa isso entrar no teu espírito. Tem um tempo de glória maior, um tempo de glória que será derramado, uma glória que você não viveu, uma glória que você não experimentou, algo que você ainda não conhece. Deixa Deus. Abra o teu coração e diga: Senhor, talvez eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor como eu quero entregar hoje. Talvez eu nunca confiei no Senhor como eu quero fazer a partir de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. De verdade. Essa é uma oração que só você pode fazer. Essa é uma oração que só você pode fazer. Só você. Eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. E eu vou confiar no Senhor como nunca antes eu confiei. E eu sei que o Senhor tudo fará. Deus tem uma glória maior para você. Deus tem um cabode. A glória, o esplendor desse segundo templo. E desse segundo tempo, dessa estação, será muito maior. Hoje vocês vão viver experiências incríveis. Experiências que você ainda não teve. Que você ainda não experimentou. Acredite nisso. Acredite nisso. Tempo de glória. Ele vai colocar o Espírito dele. O Espírito dele na tua vida. E o Espírito vai te conduzir. E com o favor dele sobre a tua vida, as pessoas vão te procurar. As pessoas virão e vão te favorecer. Porque você alcançou o favor dele. Então diga a Deus: eu preciso do teu favor, Senhor. Eu preciso do teu favor, Senhor. Unja ela para governar, Senhor. Unja ela para reinar, Senhor. Unja ela para governar, Senhor. Unja. 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 Unja ela. Você que o medo te dominava,
Diga aí, a partir de hoje o medo não me domina mais. O medo não me paralisa mais. A partir de hoje, o medo não tem poder sobre a minha vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem está comigo. Seja livre do medo. Seja livre daquilo que te paralisa, daquilo que te trava. Seja livre em nome de Jesus. Seja completamente livre. Isso não tem mais poder sobre a tua vida. O que te bloqueava, o que te travava, não tem mais poder sobre a tua vida. Diga aí no teu lugar: eu tomo posse do espírito da coragem, da ousadia. Eu tomo posse do espírito da fé. Eu tomo posse do espírito de poder, porque Deus não me deu o espírito do medo, da covardia. Eu tomo posse do espírito do poder. Eu posso. 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 Não só pode, como vai viver, desfrutar e realizar coisas maiores. Com seus olhos fechados, por favor. Sinta essa segurança em Deus. Não é em você. Não se trata de você. Querido, ai de nós. Quem somos nós? É nele. É nele. 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 Nele, problema nenhum pode vencer. Não tem desafio que você não possa vencer. E não tem aonde você não possa chegar. Ele vai te levar a lugares mais altos. Creia. Diga isso a Ele: eu creio, Senhor. 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 Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que eu vou além. Eu creio, Senhor, que eu vou viver coisas maiores. Eu creio num tempo de glória maior. Eu creio, Senhor. Derrama favor, Senhor. Derrama favor sobre eles. Dê visão. Dê direção. Dê ideias. Dê projetos. Derrama favor sobre eles, Senhor. Derrama favor sobre ela, Senhor. Levanta, meu Deus. Levanta colunas. Levanta estruturas. Levanta empreendedores. Levanta empresários. Levanta, Senhor. Creia. Isso, diga a Ele. Diga isso a Ele. Diga isso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito da fé, o Espírito da fé, tome a tua vida. Que o Espírito de fortaleza, de coragem, de ousadia, tome a tua vida. Em nome de Jesus.
Aleluia. Vai, Espírito Santo. 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 Vai, Deus do sobrenatural. Vai, Senhor. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta. Não abra os seus olhos, por gentileza. Dê lugar ao Espírito Santo para conduzir a tua vida. Dê lugar ao Espírito Santo para dirigir a tua mente. Tem gente vivendo coisas incríveis. E não é para um ou para outro. É para todos que creem. Todos. Creia. Farei com que as nações estremeçam. E eis que elas trarão para cá os seus tesouros. E encherei esta casa com cabode, a glória, assegura o Senhor. Dê visão à tua igreja, Senhor. Dê visão, dê direção, dê revelações a cada um. Dê ideias, projetos, criatividade. Que levante empresários, empreendedores. Que levante, meu Pai, pessoas em todas as áreas. Todas, cada segmento que o Senhor precisa de representantes do Senhor, instrumentos do Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, em cada setor, em cada área. Levanta com força, com poder. Levanta colunas para o teu reino, Senhor. Grandes estruturas para o teu reino. Abençoe o trabalho, a obra das mãos. Abençoe, meu Deus, que o que muitos não têm conseguido, que eles consigam. Aonde muitos não têm entrado, que eles entrem. O que muitos não têm conquistado, que eles conquistem. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a obra das mãos. Abençoe o trabalho, aonde eles pisarem com a planta dos pés. Que eles sejam honrados, abençoados. Que eles sejam cabeças. Eu oro por todos, Senhor. E declaro, levante as suas mãos. Eu declaro, Senhor, a tua glória. O cabode do Senhor sobre a vida desses homens e dessas mulheres. E eu declaro, Senhor, nós vamos entrar numa nova estação. Nós vamos entrar na primavera. Em toda a história bíblica, Senhor, o Senhor fez grandes coisas na primavera. Que a vida dessa pessoa floresça nesta primavera. Que a vida financeira floresça como nunca, que o trabalho, que a obra das mãos, que a casa, que a família, que tudo que pertence a ela floresça, floresça, meu Pai, dê brotos, frutos, que ela venha florescer de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, que o Senhor coroe, Senhor, este final de ano, com grandes colheitas, grandes e poderosas colheitas, para a honra e a glória do Teu santo nome. Diga eu creio, diga eu recebo. Diga aí, tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu tomo posse da glória de Deus. Eu tomo posse de uma glória maior. Deus tem uma glória maior para a minha vida. Diga, eu tomo posse. Diga, essa primavera será estrondosa na minha vida. Diga, eu vou florescer como nunca. Eu vou crescer como nunca. Diga, eu vou prosperar como nunca. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? E graças a Deus. Para Jesus, bem forte.